Mateus, capítulo de número 6, teremos a partir do versículo de número 25. Mateus 6, versículo de número 25 em diante. Teremos até o 34. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Graças a Deus. Curva a tua cabeça, meu querido. Eleva o teu pensamento a Deus. Senhor Pai Celestial, eis-me aqui, Espírito Santo, diante da tua presença. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, fala ao meu coração, Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor possa, Pai, assumir este lugar da tribuna. Que o Senhor possa, Pai Celestial, trazer esta mensagem, Senhor, ao coração do teu povo. Pai Santo, usa-me conforme seja o teu querer, conforme seja a tua vontade e justiça, Senhor. É o que a ti rogo, agradecido em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Vamos colocar a nossa Bíblia no colo e dar ao Espírito Santo de Deus a mais linda salva de palmas. Hoje você já deu palmas ao Senhor, mas você vai dar a mais linda salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Irmãos, pedi eu ao Senhor uma palavra para esta ceia,
para que eu pudesse estar aqui trazendo uma mensagem para o coração da igreja. E o Senhor me revelou em sonho um tema: um dia após o outro. Um dia após o outro. Meditando nesta palavra, comecei a entender que muitas vezes ficamos preocupados, ansiosos com o nosso dia a dia, com as dificuldades que surgem. Porém, só conseguiremos resolver se entendermos que Deus age um dia após o outro. Quantas vezes, irmãos, você e eu, nós nos pegamos ocupando a nossa mente com o que vai acontecer, com o que você vai resolver o problema, qual é a ferramenta que você terá nas mãos para poder solucionar aquele caso difícil que surgiu. Como é que você vai falar, como vai agir, como vai proceder? Porém, apenas um dia após o outro. Só conseguiremos buscar a solução se começarmos a compreender o seguinte: Deus age um dia após o outro. Não adianta tentar buscar hoje a solução de amanhã, porque Deus age um dia após o outro. É assim que Ele faz. É a maneira de Deus. É a maneira como Deus usa para poder entrar com providência nas nossas casas. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus Cristo estava aqui exortando aos seus discípulos e os orientando como deveriam lidar com seus problemas e dificuldades. E ele começa dizendo que as preocupações são muitas. E ele diz: não andeis ansiosos pela preocupação do que você vai ter que comer. Não deixe a sua mente ficar preocupada com o que você vai ter que vestir. Não se preocupe como você vai morar. Não se preocupe como você vai pagar o aluguel. Não se preocupe como você vai conseguir pagar aquela conta, aquela dívida. Não andeis ansiosos, porque a maneira de Deus agir é um dia após o outro. Ele conhece bem cada um de nós. E Ele conhece bem tudo que está ao nosso redor.
Ele conhece bem, e muito melhor do que qualquer um de nós pudéssemos esperar. Ele conhece bem o que nos cerca. A palavra do Senhor diz que Ele está ao nosso derredor como um muro de fogo, para poder nos guardar e para poder nos proteger. Ele diz, irmãos, que por mais que tentem contra você, não conseguirão. Mas então o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que Deus age de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não temos capacidade para poder compreender o agir de Deus. E Deus age de um dia após o outro. E por isso, irmãos, no dia atual, precisamos estar tranquilos, porque se não estivermos tranquilos, não abrimos o coração. E se não abrimos o coração, Deus não entra. E se Ele não entrar, Ele não opera. Por isso, precisamos estar tranquilos. Deixemos as preocupações e saibamos que Deus age um dia após o outro. Deus, para poder solucionar, Ele primeiro prepara o terreno. Para dar a solução, Deus, em primeiro lugar, prepara o terreno. Deus, quando viu que Israel estava sendo afrontado, estavam roubando toda a comida de Israel, Deus levanta Gideão. Mas ao levantar Gideão, ele teve que preparar Gideão. Estava acontecendo sim um problema grave. Um problema que precisava ser solucionado e rapidamente. Muitas vezes em nossa vida acontece isso. Problemas que precisam ser solucionados. E precisam ser solucionados rapidamente. Mas não adianta você tentar apressar Deus. Não adianta você imaginar que Deus vai sair correndo desesperado por tua causa, não. Porque Ele age um dia após o outro. Ele sabia que não podia agir desesperadamente, ele precisava preparar Gideão. O problema tinha que ser resolvido, mas ele precisava preparar Gideão. Aquele momento atual, qual era a prioridade de Deus? Preparar Gideão. Talvez o problema na tua vida ainda não foi solucionado, sabe por quê? Deus está vivendo o dia de hoje, e o dia de hoje significa preparar você. Deus age um dia após o outro. Preparar o teu coração. Muitas vezes estamos ansiosos por uma bênção, ansiosos, preocupados, carentes, necessitados de uma bênção da parte de Deus. Muitas vezes é que Deus converta o esposo, o filho que se perde nas drogas, no alcoolismo. Muitas vezes precisamos que Deus entre com providência e nos dê uma vitória, talvez material, profissional. Mas nos esquecemos da maneira que Deus age. Nos esquecemos que Deus não vai sair correndo por tua causa. Deus está agindo, mas Ele age
um dia após o outro. Glória a Deus. E aí o que Jesus Cristo quis dizer aqui, irmãos, que não adianta você se descabelar, se desesperar, não vai adiantar nada disso. Não vai adiantar o seu desespero, não vai adiantar o seu choro, não vai adiantar a sua preocupação, porque Jesus Cristo mostrou aos discípulos: Deus bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Você pensa que Deus não viu? Pensa que Deus não viu que a tua roupa está com rasgado e que precisa de roupa? Pensa que Deus não viu que o sapato furou e só tem esse? Você lustra tão bonito que ninguém nota. Mas Deus sabe que só tem aquele. Você pensa que Deus não viu que quando você foi olhar na despensa tinha pouca coisa, ou muitas vezes até nenhuma? Você pensa que Deus não viu como é que está a tua carteira e o teu bolso? Você pensa que Deus não viu a dívida que está chegando? Você pensa que Deus não viu? Deus viu todas essas coisas, mas Ele age um dia após o outro. E aí é onde tem que ter a calma. Tem que ter a calma. Tem que manter o controle. Tem que manter a fé. Porque o Deus que nos chamou, Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Então, não fuja do teu controle. Não perca a tua calma. Não se desespere, porque Deus já ouviu a tua oração. Não perca o seu ânimo, porque Deus já está agindo ao teu favor. Ele age um dia após o outro. Glória a Deus. É desse jeito que Deus age. Eu sei que nesse momento, você que está aí me ouvindo, deva passar alguns lampejos na sua mente. Lampejos dos problemas e dificuldades pelos quais você está passando. Lampejos do que você orou durante esta semana, ou até que orou hoje pela manhã. Mas Deus manda eu te dizer uma coisa: o jeito dele agir é difícil talvez de você compreender, mas apenas saiba de uma coisa: enquanto você mantiver a tua fé, Deus continuará agindo ao teu favor. Deus age um dia após o outro. Glória a Deus. Quando nascemos,
Precisamos aprender. Aprendemos a engatear, depois aprendemos a andar. E os nossos pais já sabem. E os pais já sabem. Vai chegar uma hora que a criança vai correr, vai andar e vai correr. É um processo. Não tem como fugir disso. Se você pegar um recém-nascido e tentar fazer com que ele caminhe e ande, você vai acabar prejudicando ele. Você sabe, é um processo. Tudo na vida é um processo. Porque esta é a regra de Deus. É um dia após o outro. Então não perca a sua calma. Se o teu processo apenas está iniciando ou se está na metade, não se apresse para chegar ao final, porque se você se apressar, você pode acabar não acontecendo aquilo que você desejava que acontecesse. Você pode acabar se dando muito mal. Então mantenha calma. Deus age um dia após o outro. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas eram estas? Eram as preocupações daquele povo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mantenha a sua fé firme e inabalável. Faça dos problemas um combustível para a sua fé. Quebre ele e coloque na fornalha do Espírito Santo. Isso se transformará em energia espiritual para a tua vida. Deus age um dia após o outro. Não tem jeito. É dessa maneira que Ele faz. E é dessa maneira que Ele soluciona. E é dessa maneira que Ele está entrando com providência na tua vida. Talvez você não esteja percebendo porque você está querendo ver logo o fim. Querendo ver logo o final. Mas eu digo a você, Deus já iniciou o processo na sua vida. Apenas mantenha a calma e a sua fé, porque Deus age um dia após o outro. Jesus Cristo exemplificou bem isso aos discípulos. Ele disse: basta o dia de amanhã. Não andem ansiosos pelos dias de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta o seu dia. Basta o seu dia viver o seu próprio mal. Você está vivendo o dia de hoje. Então viva intensamente o dia de hoje. Faça o que você puder para buscar a face de Deus no dia de hoje. Viva o dia atual como se Jesus Cristo viesse hoje mesmo. Busque viver intensamente o teu dia atual. Saiba que o teu amanhã está nas mãos de Deus. Portanto, não deixe a sua preocupação abalar a sua fé. Não deixe a sua preocupação te tirar o ânimo. Não deixe a tua preocupação parar os seus passos. Não deixe a tua preocupação desanimar você. Saiba que Deus age um dia após o outro.
E é desse jeito que Ele está agindo em você. E é deste jeito que Ele vai resolver este teu problema. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Então vive intensamente o dia de hoje. Pois este dia é o dia que o Senhor te deu. Davi aprendeu a viver assim. A viver agradecendo a Deus cada dia. Ele não sabia se o dia seguinte ele estaria vivo ou não. Ele não sabia se o seu filho o tocaiaria durante a noite e o mataria durante a madrugada. Ele não sabia. Então quando ele acordava, ele dizia: obrigado, Senhor, por este dia. Aprenda a agradecer a Deus. O dia que você está vivendo. E vive intensamente este dia. E saiba, porque Deus age um dia após o outro. Então vamos aproveitar este dia e vamos aplaudir ao Espírito Santo.